Saudações a todos, a participantes e ouvintes do segundo Simpósio Brasileiro Online de Gestão Urbana. Eu sou Douglas Galo, professor do Instituto Federal de São Paulo, doutorando em urbanismo, e juntamente com o historiador e mestre em Relações Internacionais, Fábio Silva Santos, e a professora doutora do ProURB, FAO, UFRJ, Eliane Ribeiro de Almeida da Silva Bessa, nós fizemos este artigo intitulado Planejamento Urbano Saudável, Políticas Públicas para a Promoção de Cidades Saudáveis na Itália. Bem, o presente artigo foi desenvolvido basicamente durante o estágio de doutorado sanduíche na Itália, que eu estou desenvolvendo junto ao Departamento de Ciências para a Qualidade de Vida da Universidade de Bolonha, e faz parte da pesquisa de doutorado, uma pesquisa maior de doutorado, sobre a qualidade de vida urbana e as políticas públicas de promoção da saúde no espaço urbano, que vem sido então desenvolvido nesse departamento e no ProURB da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A fundamentação desse artigo se baseia então em alguns conceitos e alguns autores da área das ciências sociais e aplicadas, que veem a nossa sociedade atual, por exemplo, Lefebvre, que em seus livros coloca como a sociedade urbana, pós-industrial que nós chegamos. Castells, que traz também as questões urbanas, todo esse processo de urbanização constante que tem sofrido as nossas cidades contemporâneas. Dentro, então, de alguns conceitos contemporâneos que a gente poderia ver, como independente do conceito que se usa, por exemplo, pós-modernidade de Harvard, modernidade líquida de Bauman, ou então modernidade reflexiva de Giddens/Beck, gerando com tudo isso essa sensação e essa possibilidade de uma sociedade de risco, que o Beck coloca também no seu trabalho, Sociedade de Risco. Dentro de todo então esse contexto contemporâneo, a gente pode perceber que as ações políticas podem acentuar ou diminuir as desigualdades, seja pelo processo de planejamento, vamos dar um exemplo, modificando as possibilidades dos índices construtivos, ou então implementando sistemas de bem-estar, como diversos serviços públicos e infraestruturas. Numa perspectiva mais contemporânea, esse espaço alargado, graças a uma imensa velocidade de deslocamentos e mesmo a possibilidade de deslocamentos virtuais que nós temos hoje, tudo isso tem acelerado a individualidade, uma vez que os indivíduos têm se proposto a interpretar por si mesmo as informações que lhes chegam cada vez mais, tornando-se uma referência para uma nova visão do espaço. Com isso, a gente, partindo então de toda essa contextualização e da experiência italiana, a gente procurou construir uma reflexão sobre a integralidade das ações de planejamento urbano para promover mais qualidade de vida nas cidades, gerando alguns questionamentos. Por exemplo, como as relações entre o planejamento e a saúde se deram no processo histórico, como as experiências italianas em planejamento voltado para a saúde, o Health Urban Planning, podem contribuir para o entendimento de uma cidade mais saudável e como uma nova abordagem em saúde, uma visão mais positiva da saúde, pode transformar o planejamento urbano de forma intersetorial e integrada. O objetivo, então, foi investigar e discutir as relações entre o planejamento urbano e a saúde, especialmente sob as óticas dos programas mundiais da OMS, que seriam cidades saudáveis e o planejamento para a saúde, planejamento urbano para a saúde, Health Cities e Health Urban Planning. Alguns conceitos, então, fundamentais que a gente trabalha no artigo. A relação entre saúde e planejamento urbano. Essa ligação vem de longa data. A gente pode até dizer que o planejamento urbano nasceu quase que exclusivamente para tratar os problemas de saúde que os habitantes da cidade moderna europeia, aquela cidade que vinha sofrendo esse processo de modernização e de industrialização, vinham enfrentando. O paradigma higienista, então, desse planejamento inicial visava melhorar as condições higiênico-sanitárias e habitacionais da cidade, que era superpopulosa durante esse processo da primeira revolução industrial. Atualmente, as grandes cidades europeias já estão muito mudadas.
graças ao planejamento e às políticas urbanas, elas passaram desse lugar de doença e epidemia para lugares de promoção de saúde e melhorias das condições de vida, né, sendo mais atrativas para morar e para uma vida e um contexto social. Não por acaso, a Organização Mundial da Saúde reportou já na década de 80 do século passado um novo modelo social de saúde, né, que está aparecendo na Carta de Ottawa, lançando o movimento Cidades Saudáveis como uma estratégia integrada para promover saúde nos contextos urbanos e metropolitanos. A redescoberta, então, dessa ligação entre o estado de saúde dos moradores urbanos, né, e das metrópoles com o planejamento urbano vem logo em seguida, né, com a aproximação desse programa, o Health Urban Planning, que seria então uma ação estratégica formulada pela própria OMS no âmbito da estratégia Saúde para Todos e ligada a esse projeto das cidades saudáveis. Outro conceito que a gente quer trabalhar seria saúde como expressão do bem-estar e qualidade de vida. Então, não mais saúde como ausência da doença. A gente tem, então, basicamente dois paradigmas do modelo de saúde que a gente gostaria de trazer aqui. O primeiro é o flexneriano. O relatório Flexner ele foi publicado no início do século XX, redefinindo, assim, tanto as bases do ensino como da prática médica, centralizando elas em fortes princípios tecnológicos, separando as dimensões individual e coletiva, pública e privada, biológica e social, curativa e preventiva. Era um enfoque basicamente biológico e bacteriológico. Esse era o primeiro grande paradigma. Em seguida, vai surgindo, então, e se modificando para um novo paradigma, que seria o da produção social da saúde. Essa mudança daquele enfoque biológico e bacteriológico para o da produção social da saúde implica considerar que, numa determinada sociedade, em seu tempo histórico, estando sujeita a regras bem definidas, existem capacidades de gerar fluxos e produção de fatos que vão acumulando e desacumulando saúde. Então aqui a gente tem diversas condições que a gente pode ver, desde das condições individuais, como idade, sexo, fatores hereditários, até os estilos de vida que os indivíduos adotam, as redes sociais e comunitárias, né? Várias questões que a gente pode ver totalmente ligadas ao planejamento, produção agrícola, educação, ambiente de trabalho, né? Desemprego, água, esgoto, serviços sociais, habitação, tudo isso gerando as condições socioeconômicas, culturais e ambientais que influenciariam na saúde. Não é mais um modelo hierárquico, mas sim com círculos concêntricos. Outro conceito é a qualidade de vida e bem-estar. O acesso à qualidade de vida e bem-estar dependem, basicamente, a gente pode observar, do nível social e econômico e cultural das populações, estando mais relacionado às procuras do que às ofertas desses sentidos. Então, é, de certa forma, um caráter bem subjetivo. O conceito de qualidade de vida, então, se tornou comum, né, com o advento das sociedades altamente industrializadas, após a crise da ideia de bem-estar social. Outro conceito que a gente trabalhou bem fundamentado é o movimento de cidades saudáveis. Falar em cidades saudáveis é falar em qualidade de vida urbana. Mais que um conceito, é uma estratégia que tem como foco uma visão positiva da saúde, uma saúde como qualidade de vida, como bem-estar, como um completo estado de bem-estar físico, psicológico e social, e focado tanto na promoção da saúde como no planejamento urbano. Não podemos pensar nessa cidade saudável sem considerar as condições mínimas de existência e de acesso a bens e serviços econômicos e sociais, como emprego, renda, educação básica e alimentação adequada, além do acesso a bons serviços de saúde e infraestrutura urbana, como saneamento, habitação, transporte, qualidade, mobilidade. O conceito Health Urban Planning, ou planejamento urbano saudável, ou planejamento urbano para a saúde. Essa proposta pode ser vista como um aprofundamento dessas estratégias de saúde de cidades saudáveis, no campo das políticas públicas, com implicações diretas sobre as condições de vida na cidade. Nasce durante o desenvolvimento da terceira fase do projeto Cidades Saudáveis, que foi de 98 a 2002, refletindo os princípios da Estratégia Saúde para Todos da OMS, em consonância com os princípios de desenvolvimento sustentável, que seriam equidade, participação social e cooperação intersetorial. E um pouquinho, então, da experiência italiana nesse Health Urban Planning. A gente vai ver a cidade de Milão. Nessa cidade foi desenvolvida
uma perspectiva pragmática de um programa pesquisa e intervenção, né? Fruto da colaboração entre diversos setores administrativos da cidade, né? Direção de planejamento urbano, direção de serviços sociossanitários, né? Dentro do âmbito do projeto Cidades Saudáveis, Milão faz parte da rede italiana de cidades saudáveis, e o Departamento de Arquitetura e Planejamento Urbano da Universidade Politécnico de Milão, né? Então a gente vê que é um programa entre uma cooperação entre a universidade e o município, né, visando uma experimentação de um planejamento urbano voltado para a saúde, de forma integrada e intersetorial. Teve duas linhas de ação principal, uma interna, voltada dentro da própria administração, e outra externa, no território. Essa linha de ação interna ou institucional, ela se deu mediante a colaboração entre os responsáveis pelas políticas públicas setoriais. A gente vê que sempre as políticas públicas são definidas por setores: saúde, educação, habitação, né? E com a finalidade, então tentou-se uma colaboração entre elas com a finalidade de criar condições e possibilidades de constituir projetos integrados, onde juntasse todos os setores envolvidos, partindo da evidência de que a realização dessas políticas urbanísticas, inspiradas pelo planejamento urbano saudável, necessita de abordagens transversais aos tradicionais setores de intervenção, quais sejam urbanismos, políticas sociais e de serviços, políticas para o meio ambiente, para o trabalho, educação, etc. A ideia foi envolver os atores institucionais com responsabilidades políticas e setoriais na tomada de decisão dos diversos setores pertinentes a cada uma das ações concretamente abordadas nessa pesquisação. Já a linha de ação externa foi junto à sociedade local, ou seja, territorial, onde pretendeu-se pesquisar quais eram as práticas de transformação do território que apresentassem características de inovação e relação aos sujeitos que as conduziam, sejam eles associações, o terceiro setor, empresas privadas, ou seja, os agentes territoriais e locais onde seriam desenvolvidas as propostas. Em relação às modalidades de desenvolvimento também, como que esses projetos inovadores se desenvolviam. Partiu-se da consideração de que as instituições públicas não podem cobrir todo o campo de ação das políticas urbanas e que, por outro lado, que mesmo que as mesmas podem desenvolver uma atividade de facilitação, sustentação e colaboração com a mobilização de energia proveniente da sociedade local, ou seja, envolver os habitantes no planejamento, nesse empowerment. Alguns projetos que a gente viu aqui. O projeto de bairro Calvairate Molise, em Milão, Itália. Essa é a região do bairro. Ela é uma região que a gente pode perceber que teve algumas... É um projeto que foi construído, então, uma proposta de integrar diversos melhoramentos das condições habitacionais. Era um bairro de habitação e interesse social histórico e que estava muito degradado. Então, com isso, buscar a resolução e a prevenção dessas dificuldades sociais, da comunicação e informação, incentivando a participação e a construção de uma gestão desse bairro que envolvesse realmente os agentes locais por meio de um planejamento participativo, e não só a recuperação edilícia. O projeto da área Cascina Merlata, via Barzagli, em Milão, Itália também. Todas as propostas que a gente analisou nesse artigo são de Milão. É uma área que nós temos um grande cemitério, uma área em volta que era inicialmente destinada a um parque, mas que teve diversos assentamentos irregulares, diversos usos irregulares e até nocivos. Então, alguns projetos municipais já estavam sendo desenvolvidos nessa área, mas eram pontuais. Com isso, buscou-se promover um trabalho intersetorial no âmbito administrativo que levasse a uma redefinição e enriquecimento dos projetos desse parque, principalmente nessa área no entorno do cemitério maior. Particularmente, respeitando as condições, as dimensões social e recuperação ambiental da área. O projeto da área Chiaravalle Nozedo, o ex Porto di Mare, em Milão, é uma área com grande valor ambiental, paisagístico e histórico, era um burgo medieval, e que a partir da tradição já de várias pesquisas desenvolvidas na área, em diversos níveis, foi levado adiante os trabalhos que já haviam sido desenvolvidos, porém, buscando reconstruir e solucionar as propostas já configuradas, promovendo integração entre os diversos âmbitos projetuais e administrativos envolvidos.
Nessa região também fica uma abadia, Chiara Valley, e seu ecossistema agrário em volta, que é algo único, estava ambiental e urbanisticamente degradado, mas que era de importância histórica. As propostas desenvolvidas aqui, em Milão, com esse programa, elas basicamente buscaram integrar as diversas políticas intersetoriais, né, para mostrar qual é a vantagem de se trabalhar integralmente, uma vez que o planejamento urbano saudável ele deve ver isso, né, não trabalhar por setores, mas intersetorial e de forma integrada. Então, como considerações finais, quando a gente pensa numa cidade saudável, é impossível não associar o planejamento urbano e as políticas públicas de forma integrada e intersetorial, uma vez que é por meio destes que os objetivos de promover a vida e a saúde no contexto urbano podem ser alcançados. O projeto Cidades Saudáveis já surgiu há aproximadamente 3 décadas. Era uma proposição da OMS para promover a saúde e reorientar as práticas e conceitos, tendo as cidades como lugar privilegiado onde as pessoas vivem, trabalham e se relacionam, agregando ou desagregando qualidade às suas vidas. A gente vê que na Europa, de modo particular, existe uma rede muito forte de cidades saudáveis, o que a gente não percebe tanto no Brasil. A mesma Organização Mundial da Saúde, dando continuidade, visando operacionalizar e colocar em prática essa estratégia, criou o Planejamento Urbano para a Saúde, o Saudável, que é uma proposta de cooperação intersetorial integrada, né, que aborda as dimensões ambiental, edilícia, urbanística territorial e sociossanitária. A cidade de Milão, na Itália, construiu esse projeto piloto nos moldes do programa da OMS, unindo diversos setores de administração, universidade e pesquisa e os agentes locais. Foram mapeadas essas iniciativas e projetos que abarcassem diversos setores, que poderiam ser integrados no conceito de proposta de intervenção, e foram realizadas mesas de trabalho, ou seja, todos os agentes envolvidos se encontravam ao redor de uma mesa para discutir quais os problemas. Uma das maiores dificuldades encontradas foi a comunicação, especialmente com os atores locais. No projeto foram privilegiadas ações de recuperação de áreas abandonadas e degradadas, com requalificação de áreas verdes, recuperação edilícia de bairros históricos, buscando enfrentar o sofrimento social e psicológico das populações. Lembre-se que a saúde aqui não é vista como apenas ausência de doença, por isso a grande importância do planejamento urbano para isso. Mesmo por dificuldade de comunicação e integração entre os diferentes agentes sociais e de compatibilização de interesses e projetos, o diálogo e a mudança de perspectiva fizeram dessa experiência um importante passo rumo à construção de espaços mais habitáveis, saudáveis e humanizados na cidade contemporânea. A mudança estrutural nessa forma de trabalhar e de pensar o planejamento é a principal inovação e revolução deste Health Urban Planning. As dificuldades são inerentes de uma forma inovadora de pensar, que dessa forma altera os processos de trabalho, que muitas vezes são consolidados, cristalizados, tanto pelas burocracias como pelo status quo. Mudar é difícil, mas com a união de diversos setores, especialmente o público, a academia, a sociedade civil organizada, é possível sim mudar a forma de planejar e gerir a cidade, rumo à criação de cidades mais saudáveis e participativas. Muito obrigado à atenção de todos e a gente agradece de forma especial a CAPES, do Ministério da Educação Brasileiro, pela concessão da bolsa, pelo Programa Institucional de Bolsas do Doutorado Sanduíche no Exterior, segundo esse processo enumerado aqui. Muito obrigado.